Amém. Louvado seja Deus. Está uma bênção, né? Vamos fazer a leitura. Capítulo de número 24 do Evangelho de São Mateus, o primeiro evangelho, né? Verso de número 1 a seguir está dizendo assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele e seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não veio de tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Outras Bíblias falam fim do século. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios ou princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, ou, em outras traduções, abandonarão a fé, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, estamos diante, né, digamos assim, de um texto profético, biblicamente falando, e cujo o profeta aqui, que nós vimos, é o próprio Cristo, né? Profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e do povo. Foi o testemunho que deram acerca dele em Mateus 24, ou perdão, em Lucas 24, verso 19. E de acordo com o texto que nós lemos aqui, e também de acordo com alguns estudiosos, né, esse texto deve ser tratado de forma escatológica, isto é profecia para o fim do mundo, ou para o fim dos tempos. Escatologia significa doutrina das coisas que deverão acontecer no fim do mundo, ou no fim dos tempos, ou no fim dos séculos. Já outros já entendem que essa profecia porque eles seguem outros segmentos teológicos, dizem que essas profecias são parciais, ou seja, essas profecias vão acontecendo parcialmente com o desenrolar da história do mundo, né? É assim que alguns vê essa parte das escrituras que acabamos de ler. Mas o nosso objetivo, né, o meu objetivo aqui hoje, nessa noite, em escolher esse texto, Deus vem falando comigo durante essa semana, e essa até
foi o motivo de um pouco do meu atraso. Eu estava preparando isso, mesmo que eu venho durante a semana preparando, e ainda não estava certo do que era esta palavra para hoje, mas à tarde Deus colocou ela no meu coração. Então provavelmente esta palavra é para hoje. Então, como o nosso objetivo nessa escolha aqui não é teológico, ou no sentido de desconstruir ou construir doutrinas aqui. Não é isso. O nosso objetivo é elevar você, a mim e as pessoas que estão nos ouvindo espiritualmente e edificá-lo na firmeza da fé diante dos cenários odiernos, ou diante do cenário que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu não sei se vocês prestaram atenção, até onde eu pude acompanhar, canções foi falado de perseverança na fé, palavras foi ministrado aqui sobre perseverança na fé, não abandonar a fé, não é isso? Ficar firme na fé. E eu então disse, esse é o propósito mesmo da palavra para hoje. Então, esse é um dos nossos objetivos. O segundo objetivo que eu anotei aqui é levar eu e você e as pessoas que estão conosco a pensar no cenário do qual eu e você fomos salvos. E quem era você antes de ser salvo? Foi falado aqui. E a minha esposa não viu eu preparando isso. Ou seja, ela não participou dessa preparação. Ela viu que eu estava preparando, mas não participou dessa preparação. E ela fez essa pergunta aqui. Ela falou sobre isso. Então é levar eu e você a pensar, a fazer um exame de quem era você antes de ser salvo e quem é você agora, depois que o evangelho do reino chegou em você, na tua casa. O nosso objetivo aqui é despertar a igreja, despertar eu, porque eu fui despertado a isso, para que eu e você nos posicione no propósito para o qual eu e você fomos salvos. E eu pergunto para você nesta noite: você sabe qual é o propósito para o qual você foi salvo? Ou você imagina, por que Cristo o salvou do cenário em que você vivia? Provavelmente tem uma razão, tem que ter uma razão para Deus nos tirar de lá. Não é só para que melhore, entre aspas, a nossa vida. Tem razão, tem um motivo, tem um objetivo de Deus fazer isso. E é isso que precisamos estar pensando, estar imaginando, ou precisamos meditar nisso. Agora, de acordo com Mateus 24, aqui eles foram salvos do quê? E para que foram salvos? Jesus descreve aqui, Mateus 24, de modo profético, o cenário do qual eles seriam salvos. Claro, se perseverasse até o fim, Eles seriam salvos, quando você olha aqui, eles seriam salvos de um cenário terrível, digamos assim. De que tipo de cenário nós vemos aqui? Eles seriam salvos de perseguições, seriam salvos de ódio, porque eles seriam motivo ou objeto de ódio da sua própria casa, das pessoas que eles provavelmente amavam, ou da própria nação, principalmente os apóstolos, os seguidores de Cristo. Esse seria o cenário do qual eles seriam salvos. Isso se eles perseverassem até o fim. E de que, de qual fim Jesus está falando? Primeiramente, do fim do templo. Ele disse que o fim, chegaria o fim para o templo. E é interessante, essa palavra entrou no coração dos discípulos. Isso, a Bíblia diz que Jesus estava no templo de manhã, na última semana de sua vida
antes de ser crucificado. Ele está no templo e ele então é chamado a sua atenção para ver o tamanho da construção, porque o templo era imenso, grande. Fazia 46 anos, de acordo com João 2, verso 46, que ele estava sendo ampliado. Herodes vinha ampliando aquele templo, já fazia 46 anos. E eles chamaram Jesus, a atenção de Jesus para aquele templo, porque o templo representava a presença de Deus na casa, a presença de Deus na nação. E quando Jesus disse que aquilo seria destruído, isso ficou no coração deles de manhã. E aí diz que à noite, né, de acordo com Lucas, capítulo de número 21, eles vão para o Monte das Oliveiras. Durante aquela semana Jesus está fazendo uma peregrinação do templo e pousando no Monte das Oliveiras, orando. Então quando Jesus é preso no Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, não é a primeira noite que ele está ali. Durante aquela semana ele está fazendo esse percurso aí. E eles então, é interessante que Jesus senta de frente com o templo, lá do alto do monte do Getsemane, ou do Monte das Oliveiras. E ele senta lá, de acordo com Marcos 13, ele senta e fica de frente ao templo. De lá vê as luzes, né, a claridade das lamparinas, assim por diante. Não tinha energia na época, mas via-se as lamparinas. E aí a Bíblia diz que chega Tiago, João, Pedro e André, irmão de Pedro. Então chega as duas famílias, dois irmãos, né? Um conjunto de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Encosta diante de Jesus e pergunta, e faz essa pergunta, porque eles estão preocupados. Jesus então começa a descrever este cenário. Então o fim do templo, o fim daquilo que eles estavam idolatrando, o fim daquilo que eles colocavam a sua confiança, dizendo que, né, se o templo estava ali, porque Deus estava ali, a presença de Deus estava ali. E isso chama a atenção deles. Se destruir, então isso queria dizer que Deus ia embora da casa, que Deus ia embora da nação. E Jesus disse então que seria derrubado, seria destruído o templo, o local de adoração ia começar por ali. E aí, se começasse por ali, pelo templo, então não era apenas o fim do templo, era o fim também do sacerdócio levítico, porque sem templo não havia sacrifício. Então era também o templo do fim do sacrifício de animais. Também era o tempo do fim não só do sacerdócio, do templo, do sacerdócio, do sacrifício, mas também era o tempo do fim de Israel como nação, porque a nação seria destruída. Essa é o que a profecia está dizendo. Quando você vai para Lucas capítulo número 21, na altura do verso 24, Jesus diz que esses dias eram dias de vingança, onde Deus tomaria vingança do seu povo. Era dias, né, onde a partir daquele dia Jesus disse que seria destruído e Jerusalém seria dominada pelos gentios. Agora eu quero que você entenda. De acordo com os historiadores, no ano 70 acontece depois de Cristo, né? Acontece essa profecia, o templo é destruído. Entra um general romano chamado Tito e destrói Jerusalém, destrói o templo, e então começa a cumprir, né, uma dessas profecias que Jesus está dizendo, porque Jesus disse que essa profecia era para aquela geração. Está aqui no verso 34 de Mateus 24. Não passará essa geração sem que isso aconteça. Então, querido, quando eles veem, né, que acontece o que Jesus está dizendo nesse tempo, nos anos 70, é destruído o templo. Então, começa então a invasão
E a partir daí, queridos, ó, presta bem atenção, anos 70, né, depois de Cristo, anos 70, ou seja, fazia 70 anos, né, que havia a existência de Cristo na terra. E aí, Jesus já tinha ido para o céu quando isso acontece. E o que acontece a partir desse ano, começa então a profecia de Lucas 21, verso 24. O tempo que Jerusalém seria pisada ou dominada pelos gentios. Sabe quando essa profecia, até quando durou esse tempo que os gentios dominou Jerusalém? Foi passando de mão em mão. E o último que dominou Jerusalém foi a Inglaterra, os britânicos, em 1944, 46, 1948, agora que Israel voltou a ser nação. Dá para você entender isso? Então, um dos objetivos, né, eu deixei até de falar, outro do objetivo que da gente está ministrando essa palavra é dizer que a palavra de Cristo, tudo que Jesus disse e está se cumprindo, se cumpriu e está se cumprindo, como ele mesmo disse no verso 35 de Mateus 24, não passará sem se cumprir. Ele diz que pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra dele não fica sem cumprir o que ele disse. Aleluia. Esse é um dos objetivos de nós ter pegado essa palavra para ministrar. E Jesus, então nós vemos aí que é o fim de Israel como nação, é o fim do sacrifício de animais, é o fim do templo, é o fim do sacerdócio levítico, porque agora tem um outro sacerdote, um sumo sacerdote que toma o local, que toma a vez, ou seja, que toma a posição. Que esse sacerdócio, os escritores hebreus, a partir do capítulo 5, começa então a falar do sacerdócio do Cristo, que ele está lá no alto, no templo, não feito por mão de homem, lá ministrando em meu favor, em seu favor, porque ele é o sumo sacerdote para todo sempre. Aleluia. Quero dizer para você nessa noite que Jesus não está parado. Porque às vezes nós lemos aquele versículo que diz, vários versículos dizendo, Jesus está sentado à destra do Pai. Esse versículo está falando da posição que Jesus exerce diante de Deus. Isso não significa que Jesus está parado, porque em outra parte das escrituras fala que Jesus é o sumo sacerdote. Ele está cumprindo o ministério do sumo sacerdote nesses dias, e está ministrando em meu favor, em seu favor. Entra no santo do santo, lá onde está a arca verdadeira, lá onde está o santo do santo verdadeiro. Ele entra, né, na presença do Deus verdadeiro, não com sangue de bode ou de qualquer outro animal, mas com o seu próprio sangue, não com água de rio, mas com água do que saiu do seu lado, para ministrar em meu favor, em seu favor. Aleluia. Jesus também disse para os seus discípulos, queridos, eu quero que você entenda, Jesus também disse que aqueles dias, se não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Capítulo 24, verso 20 ao 22. Olha o que Jesus disse, ó. Vou ler aqui, ó. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, nenhuma pessoa, nenhuma carne se salvaria. Olha que coisa. Aí ele diz, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ele disse que era dia de vingança, mas Deus ainda ia ter misericórdia, ia diminuir os dias de vingança. Agora você vê bem,
só para Israel voltar a ser nação novamente demorou mais de 2000 anos. Você imagina se Jesus, se Deus não abreviasse? Já imaginou nisso? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes, né, nós caímos em algum pecado e falamos, não vai dar nada não. Deus está em silêncio, Deus é longânimo, está esperando eu e você arrepender. Está esperando que eu e você tomem uma atitude de arrependimento. Mas é igual cartão de crédito. Se você usou, a fatura vai chegar. Um dia chega a fatura. Pode demorar, mas chega. E às vezes nós interpretamos, não, Deus não deu bola para isso não. Ele está sendo longânimo, está dando tempo para que eu e você reconheça e entra em arrependimento. Foi isso que Deus fez com a nação. Ele diz, chega. A coisa, queridos, não foi boa, não foi bonita. Se você ler o versículo de número, aqui, o versículo de número 19, olha aqui que o versículo está dizendo, ó, em Mateus 24, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que seria terrível para as mulheres grávidas e para as que estivesse amamentando, que tivesse criança pequena. Então que nós vimos aqui que ele também disse que aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Significando o quê? Que a salvação da qual se trata aqui no verso de número 13 de Mateus 24, não é somente salvação espiritual ou para a vida eterna, mas também salvação carnal, ou seja, da carne. Se tratava de livramento de morte. Ó, vou ler Lucas 21, que é a base de qual eu estou dizendo isso. Verso 22 a seguir, está dizendo assim, ó: porque dias de vingança são estes, porque se cumprirão todas as coisas que estão nas escrituras, ou escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada, será dominada pelos gentios, até o tempo dos gentios se completarem. Então se tratava de livramento, essa salvação aqui. Era o fim de um sistema judaico, levítico, o fim de um sistema farisaico, mas era o início de tudo. Era o início do Evangelho. Versículo 14 está dizendo isso. Não era o fim para o Evangelho, não era o fim do mundo, era o fim do século. Mas era, por isso o Evangelho chegou até a mim e você. Era o fim de muitas coisas, mas era o início do Evangelho do Reino, o Evangelho da graça. Foi isso que Jesus disse: e então o Evangelho do Reino será pregado a toda gente, a toda criatura. Podemos ver aqui, em partes, né, desse cenário,
se cumprindo, como eu disse, naquela geração, conforme estão descrito aqui nas Escrituras, a Bíblia, nós estamos lendo aqui. Parte deles se encontra o seu cumprimento no livro do Atos dos Apóstolos, e parte deles encontra-se nas cartas, e principalmente na carta aos Hebreus. E parte deles também se encontra no desenrolar da história, nos livros históricos. Você pode ver esses acontecimentos, a palavra de Jesus se cumprindo. Vimos Jesus dizendo que se começaria, o primeiro sinal seria a perseguição da igreja, e a perseguição principalmente aos apóstolos de Cristo. Jesus disse que eles seriam odiados. Jesus disse que eles seriam presos. Jesus disse que algum deles seria até mortos. Imagine, querido, isso que eu quero que você entenda. O primeiro apóstolo a morrer foi exatamente o apóstolo Tiago, uma das pessoas que fez a pergunta para ele lá no monte. Eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que Jesus disse assim, olhando para o rosto ou para dentro dos olhos de Tiago. Esse versículo aqui, o verso Mateus 24, o versículo de número 8, 9, que diz assim: então hão de entregar-te para serdes atormentados e matar-vos-ão. Imagina Jesus olhando nos olhos de Tiago, porque ele já sabia que o primeiro dos apóstolos seria Tiago. Até porque um dia ele queria um lugar de destaque, foi lá e pediu para Jesus: põe eu do seu lado. Ele falou: você pode beber do meu cálice? Ele falou: eu posso. Ele falou: pois você vai beber. E era esse cálice. E por isso, não foi por isso, mas ele foi um dos primeiros dos apóstolos que se cumpriu essa profecia. Disse apóstolos, porque o primeiro a morrer está no capítulo número 7 de Atos. Apedrejado foi Estevão. Esse era um diácono da igreja nos dias. Agora o apóstolo a ser morto está lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, Tiago sendo morto. Imagine Jesus olhando para o rosto dele e dizendo: vai matar alguns, Tiago. Vai odiar outros, vão ser presos outros. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz aqui em Atos capítulo número 4, que os apóstolos, quando eram presos, quando eram espancados e soltos, eles ficavam alegres, não porque estava sendo solto, mas porque tinha sido achado digno de sofrer por Cristo. Então isso para eles não era nada. E eu pergunto para você: como você está agindo diante das dificuldades que você está passando, mesmo estando em Cristo Jesus? Está sentindo alegria em meio do sofrimento? Ou está entristecendo e murmurando por causa da situação? Jesus disse no verso 7 que, aqui de Mateus, ia ter fome, falta de alimento, ia ter pestilência, doenças e terremotos. Isso em vários lugares, tanto a pestilência quanto, não era só o terremoto, mas também a fome, a peste seria em vários lugares.
Jesus profetizou isso. E quando olhamos para o livro do Atos dos Apóstolos, nós encontramos na altura do capítulo de número 11, ok? No capítulo de número 11, essa profecia se cumprindo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, verso de número 27. 26 a seguir, para entendermos até o 28, está dizendo assim, ó. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantou-se um deles, por nome de Ágabo. Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Por isso eu disse que as palavras de Jesus não hão de passar. E quando vamos para a carta aos Hebreus, já fiz menção aqui, a minha esposa também já fez menção da carta aos Hebreus. A partir do capítulo 10, o que nós encontramos lá? Encontramos uma igreja sofrendo, né? É ao mesmo tempo aqui, queridos, tá? Tá dentro dos anos 70. O templo, quando a carta aos Hebreus foi escrita, o templo ainda não tinha sido destruído, tá? Então, por que não tinha sido destruído? Porque a Bíblia está dizendo aqui, a carta está dizendo que muitas pessoas estavam vacilantes. O capítulo 10, verso 23, em algumas traduções fala assim, ó. Ele está dizendo assim, ó, no capítulo de número 10 de Hebreus, no versículo de número 23, foi lido aqui, né, esses dias. 10, 23. Está dizendo assim, ó, para que entendamos melhor. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Algumas traduções falam assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar. Algumas traduções falam isso, porque fiel é o que prometeu. Eu não sei se alguém aqui tem essa tradução. Você tem essa? É isso, né, irmão? Então, querido, sem vacilar. Ele estava tendo alguns vacilos. E ele então está escrevendo para que eles fiquem firmes. E ele usa, querido, não é à toa que ele está colocando esse rol da fé aqui, essas pessoas em cada tempo que enfrentou nos seus dias problemas difíceis, mas permaneceram na fé. Então, querido, ele coloca aqui, ele chama de nuvem de testemunha. E ele coloca essas pessoas aqui para chamar a atenção dos hebreus, para chamar a atenção da igreja de um modo geral. Pessoas que ainda estavam em Jerusalém, pessoas que tinham sido levadas, ou seja, que tinha por causa da perseguição, estavam morando em outros locais, né? Mas era hebreu. E ele está chamando a atenção, ele disse, olha, mantenha firme, retenha firme a confissão da sua esperança, sem vacilar. Porque um dos vacilos está no verso de número 25, ó, não deixando a nossa congregação como costume de algum. Algumas pessoas estavam deixando de congregar, já não estava congregando mais, estava voltando para trás. No versículo 26, olha o que eles estavam fazendo, ó. Porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque eles tinham voltado ao sacrifício antigo, voltado à religião antiga, ao judaísmo, ao sacrifício. Por isso ele fala do sacerdócio, fala que o sacrifício do Cristo é eterno. E essa é uma das razões, porque se Deus não tivesse destruído aquele templo, e ainda estava o sacrifício até hoje.
e muitos estavam voltando à antiga. E ele chama, olha a posição dessas pessoas que estavam voltando ao antigo sacrifício. Ó, no verso de número 27 fala assim, ó, ele diz assim, ó, não resta mais sacrifício de pecado, mas uma certeza de expectação horrível de juízo e a dor de fogo. E ele está dizendo, ó, que há de devorar os adversários, porque essa posição era a posição de adversário de Deus. E ele continua dizendo assim, ó, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de uma ou de duas testemunhas, ou três testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisa o Filho de Deus, e que tiver por profano o sangue do testamento, como foi santificado, e se fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, ele volta a dizer a profecia do Cristo, minha é a vingança, e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Aí ele termina isso dizendo assim, ó, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, mas como adversário. Aleluia. Eu quero perguntar para você, quero concluir aqui, porque se fosse para a gente estar falando aqui, a gente falaria muitas outras coisas dentro da carta e outras cartas. Cumprimento da profecia de Jesus. Você está entendendo o que estou falando? Cumprimento das profecias de Jesus. Tome cuidado se você está esperando algo no futuro. Grande parte de todas as profecias de Mateus 24 se cumpriram. E está se cumprindo a cada dia. Eu quero perguntar a você, você tem confessado Cristo diante dos homens? Você tem testemunhado a respeito do Evangelho aos homens? Você já parou para pensar sobre o cenário do qual você foi salvo? Sabe por quê ou para que eu e você fomos salvos? Sabe por que você foi salvo do cenário da vida que você estava vivendo? Volta no cenário que você está vivendo. E se você ainda, que me ouve, ainda não foi salvo, está vivendo um cenário de horror, de ódio, de perseguição, saiba que Cristo quer te salvar, quer te tirar daí. Aleluia. Agora para quê, pastor, que Cristo fez isso com eles e quer fazer isso conosco nos dias de hoje? Sabe para quê? Para que eu e você pregamos o Evangelho do Reino. Eles foram salvos para isso. Jesus disse, e então o Evangelho do Reino será pregado. Para que o Evangelho crescesse, para que o Evangelho tivesse uma progressão, foi necessário que fosse destruído um sistema. Foi para pregar o Evangelho do Reino e não outro Evangelho, tá? Fomos salvos para pregar o Evangelho verdadeiro do Reino, que leva as pessoas ao conhecimento do verdadeiro Cristo e não do falso Cristo, como tem pregado por aí.
estão pregando um outro evangelho. E quando pregam um outro evangelho que não seja o evangelho do reino, prega um falso Cristo, leva ao conhecimento de um falso Cristo, e não o Cristo do evangelho do reino. Por isso Jesus disse: surgirão falsos cristos. E quem leva, e quem prega a respeito desse falso Cristo? O falso profeta. Os falsos profetas apresentam um falso evangelho e um falso Cristo. Aí fala de um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, não é o Cristo que morreu e ressuscitou. Aí prega um outro evangelho, um evangelho que não é o evangelho do reino. É por isso que não há salvação, não há transformação, porque não é o verdadeiro evangelho. E aí apresentam um falso Cristo. Um Cristo que faz tudo na hora que todo mundo quer. É? Um Cristo que estás. A Bíblia diz que nós temos que ser servo de Cristo, mas apresenta um Cristo que é servo do povo. Isso é forte. Mas nós, como igreja do Cristo, precisamos entender bem isso. Que evangelho estamos pregando? E que Cristo estamos apresentando às pessoas? Se estamos apresentando um Cristo. Porque tem uns que nem o Cristo está apresentando, porque não pregam o evangelho. Mas o evangelho de verdade transforma. Muda a vida de uma pessoa, salva a pessoa do cenário pior que existe. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo, ele cura, ele liberta, ele salva. Porque fomos salvos para pegar um evangelho, né? O verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, de boa mente, por amor, puramente em verdade, e não por inveja, por porfia, e nem por contenda ou por fingimento, como diz Paulo em Filipenses, capítulo de número 1, verso 15 ao 18. Ele diz que existe gente que prega o evangelho dessa forma, e ele diz aos Gálatas que esse não é o verdadeiro evangelho. Fomos salvos para pregar o verdadeiro evangelho do reino, como sendo verdadeiros profetas do evangelho do reino, e não como falsos profetas que profetizam um outro evangelho e não o evangelho do reino, que também profetiza a respeito de um falso Cristo e não do verdadeiro Cristo do evangelho. E eu pergunto para você nessa noite: qual evangelho você tem pregado? Você tem pregado o evangelho porque você nasceu para pregar o evangelho, você foi salvo para isso. Você tem pregado o evangelho? O evangelho do reino que você tem pregado? Qual o Cristo você tem apresentado às pessoas? É aquele Cristo que você morre por ele, ou aquele Cristo que você abandona?
Oi? Vocês estão aí? Vou concluir aqui. Presta bem atenção que eu vou dizer. Nós estamos vivendo um cenário, ainda não terminou, que é o cenário do Covid-19, né? Agora já é 21, já está no 22, né? Covid-22, já não é 19 mais não. Já acrescentou aí. E nós vivemos esse cenário aí, né? De peste, digamos, essa mortandade. Perdemos muitas pessoas, gente querida, pessoas sérias no Evangelho, pessoas boas. Perdemos muitas pessoas. Mas vocês perceberam uma coisa? Foi o cenário onde surgiu muitos profetas. E põe profeta nisso. Você abriu o Facebook, o cara já gritava com você: não passa não, para lá, Deus tem uma palavra para você. Vai lá. E Pix, manda um Pix. Meu Deus. Foi o cenário que mais surgiu falso Cristo e falsos profetas. E foi a ruína de muitas igrejas. Mas a igreja do Cristo ficou firme. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. A igreja do Cristo ficou firme na sua palavra. Aleluia! A igreja do Cristo está viva.